E amigo, brother. Caião, em alguns momentos, especialmente nos momentos de avivamento, tenho uma nítida sensação que irei ficar endemoniado. Em um encontro, tive que sair do local onde estava sendo realizada a ministração, porque eu estava sentindo que estava perdendo os sentidos. Eu não vivo na prática do pecado ou tenho alguma associação maligna. Eu gostaria de saber de você, Caio, o porquê desse sentimento em mim. É psicológico. Opa. Eu já senti isso. Já sentiu isso, Caio? Já, assim que eu me converti. Eu me lembro que eu tinha tido na sequência umas 3 ou 4 experiências fortes com possessão demoníaca. E a minha mente, jovenzinha, estava ainda tão fresca e impressionada. Eu tinha não só assistido, mas tinha sido protagonista intenso dos encontros, e os demônios, nenhuma dessas pessoas, uma pessoa que viera do interior do Amazonas, nunca tinha estado nem em Manaus, não me conhecia, e que 8 homens não conseguiam segurar, quando eu entrei no lugar, ela falou meu nome. Me disse que me conhecia do Rio de Janeiro e descreveu um episódio no Rio de Janeiro onde eu quase tinha ficado possesso em 1972, no Réveillon de 72. E assim, de cara. E aí eu vi a vitória de Jesus, vi o poder de Deus sendo exercido. Eu parti para dentro com toda a veemência e fé. Mas eu ainda era muito novo e tive aquela sucessão naquela semana ou 15 dias de várias coisas fortes assim. Eu estava numa reunião de oração, aí começou aquele povo numa cantoria pentecostal, muito repetida, e aquele negócio assim muito vinculado ao diabo, que está vencido, que está não sei o quê, e aquela gritaria, foi me dando uma sensação estranha de desmaio, que chegou a me dar medo psicológico, sabe? Me deu medo. Porque me deu aquele susto, aí eu cheguei na mesma hora, me recuperei e falei, não. Era lá, né? Eu sou habitado pelo Espírito Santo, isso aqui não tem nada a ver com demônio, isso aqui tem a ver apenas com a entrada num estado de transe. Um estado de transe psicológico, porque ele falou que foi em alguns eventos de avivamento. O que caracteriza eventos de avivamento desse tipo que ele vai? É cântico, é oração intensa, é clamor, é choro, é busca, é confissão de pecado, é muita culpa. Se não confessar muita culpa, o espírito não se derrama. É uma catarse que é estimulado o tempo todo num clima de extremo frenesi coletivo, às vezes quase de histeria coletiva, algumas vezes de histeria coletiva. Então o indivíduo estando naquele momento ou frágil, ou isso ou aquilo, no meu caso, que eu contei aqui, foi cansaço. No caso dele, é a mera insegurança de não se sentir parte daquilo ali. Como ele frequenta, mas ele não se sente integralmente vinculado, por essa desvinculação sutil que existe dentro dele, ele se identifica, mas não completamente, mas o suficiente para ir, para estar e para se impressionar. Ao mesmo tempo em que ele guarda as reservas dele, foi o que eu senti claramente nele, para não ficar totalmente daquele jeito. Esse guardar de reservas que ele faz gera nele esse medo de ser um indivíduo não ocupado plenamente só porque ele não se encheu daquilo lá, do fenômeno religioso dentro dele. Mas não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. É só uma impressão psicológica dessa natureza. Uma vez que eu entendi isso, nos primeiros meses da fé, Deus me ajudou a ajudar milhares de pessoas que eu já encontrei no mesmo estado. E tem mais. Tem igrejas que ficam estimulando durante esses cultos muito intensos e frenéticos, estimulando manifestações. Ficam assim dizendo, porque hoje o diabo está vencendo aqui em nome de Jesus,
Se tiver demônio vai sair, aí vão, e o cara vai ouvindo aquele negócio com aquele frenesi inteiro. Nossa. Imagina só o rolo compressor para gerar esse tipo de indução. E se o cara der uma desmaiada, ainda que não seja nada, seja só pânico, medo, histeria ou transe do ambiente, vão chegar logo 15 com a mão na cabeça dele, sai, diabo, e ele vai ficar ouvindo ser chamado de diabo, vai dizer, pronto, fiquei possesso. Aí é que ele introjeta em si a ideia de que ele é um possesso. Aí ele começa a desenvolver o espírito, o psiquismo psicológico dentro dele. E eu já vi gente que entra num processo de transe, que não é possessão, mas parece que é, em que elas dizem todas as blasfêmias que os crentes querem ouvir. Aí o crente reforça aquilo ali, dizendo que é mais demônio, e o cara fica mais profundamente na agressão da resposta. E ele está, na realidade, não possesso, mas ele entrou num transe perverso que se vinculou àquele tipo de resposta de agressividade que ele sabe que nos ouvidos dos outros vai soar de maneira provocativa. É uma espécie de auto-boicote do inconsciente. Eu já vi muito acontecer. E sabe como é que resolve? Vixe, meu amigo. Depois de um tempo, Deus vai te dando uma sensibilidade tão extraordinária para essas coisas que você olha e você sabe se é doença mental, se é doença mental com opressão, se é doença mental com possessão, se é doença mental com sujeição, se é só possessão, só opressão, ou só doença mental, se é psiquismo demoníaco desenvolvido no indivíduo, que parece muito, mas não é. É só a performance do inconsciente entupido por aquelas simbolizações que eclode por alguma razão. Mas o cara de fora, sem discernimento, é demônio. Ou às vezes é histeria. Os dois últimos casos que eu descrevi, você resolve tirando tudo que é crente do lugar, fechando a Bíblia, parando de orar. Porque leitura bíblica, oração e crente em volta é tudo que esse estado precisa para continuar. Ele se alimenta desse circo. Aí eu boto todo mundo para fora, fico sozinho e digo, escuta, eu só estamos nós dois, todo mundo já saiu daqui. Vamos acabar com essa história, porque eu discerno demônio, espírito e tal, e não tem nada disso aqui. O que está acontecendo contigo é isso. Tal, e o bicho revirando o olho, daqui a pouco ele vai abrindo, olha pra mim. Eu digo, vamos acalmar agora, tá bom? Tá legal? Senta aí, vamos conversar. Me fala do teu pai, da tua mãe, como é que você ganha a vida. Distrai o cara, 40, 50 minutos, uma hora, batendo um papo sozinho. Você encerra o assunto. Depois saio com ele e não deixo mais nenhum crente chegar perto. E vou levá-lo para ele entender o que aconteceu com ele, para ele não ficar com medo do que aconteceu e não se tornar escravo do episódio. Entendeu?